Você é um pegador e consegue ter todas as mulheres que você não quer, e agora precisa reviver o fantasma dos seus antigos relacionamentos, e esse é o filme Minhas Adoráveis Ex-Namoradas, e eu sou o EF, o ex-fantástico. Então vem comigo e vamos recapitular. O filme começa mostrando Connor, um fotógrafo muito famoso que era especialista em tirar fotos de mulheres diferenciadas, e todas as mulheres queriam ficar com ele, mas ele gostava de ensaios diferenciados, pois ele coloca uma maçã na cabeça de uma famosa e pede para uma arqueira acertar a maçã, e ela fica desesperada, pois não quer falecer de caixão fechado, mas a foto acaba sendo um sucesso, e depois os dois começam a se pegar nervosamente, mas sua secretária aparece no escritório dele, e ela estava tentando organizar os horários dele e diz que o casamento do irmão dele estaria começando, e ele havia esquecido, e ela pede para ele desmarcar os compromissos daquela semana, pois ele marcou com 3 mulheres, e ele precisa fazer isso online com as 3 ao mesmo tempo. E o pior de tudo é que elas ficam tristes, mesmo sabendo que estão sendo trocadas, e a atriz que estava com ele pergunta se ele faria o mesmo com ela, mas ele diz que ela era diferente, e o golpe está aí, cai quem quer. Ele está indo para a casa do irmão e passa por alguns lugares conhecidos, e ele fica nervoso pois não vê a família há muito tempo, e todos ficam nervosos com a chegada dele, com medo dele estragar algo, e ele chega falando com o irmão que caso ele queira meter o pé, estaria tudo certo, que os dois poderiam fugir juntos, e Jenny, que já foi um antigo relacionamento dele, diz que ele deveria agir normalmente, sem estragar tudo, e eles começam a fazer o ensaio do casamento, e o pai da noiva era um sargento e ele estaria fazendo a cerimônia. Andando pela casa, ele vê a foto do tio Wayne, pois eles perderam os pais muito jovens, e ele tinha a foto de várias mulheres. E no quarto dele estava cheio de decoração, e ele acha um desrespeito com o tio Wayne, pois ali costumavam rolar várias loucuragens, e Jenny chega dizendo que sabe que no fundo ele se importa com as pessoas, por isso que veio para o casamento do irmão. E ele começa a dar em cima dela, dizendo que se quisesse os dois poderiam ficar conversando deitados e abraçados, e ela sai pois já conhece os truques dele. Durante a festa, um cara diz que era muito fã dele e pergunta como ele fazia para pegar geral, e ele diz que não pode contar o segredo, e ele atende uma ligação de negócios no meio da mesa e seu irmão chega e todos estavam estressados para tudo dar certo, e Paul diz que queria que seu irmão fizesse o brinde de honra e todos ficam assustados, pois para ele fazer alguma besteira seria muito fácil, e Connor diz que não precisava fazer aquilo, pois não acreditava naquele casamento e nem no amor, pois era tudo uma invenção para não se sentirem sozinhos, e ainda diz que a comida estava ruim porque ele gosta de causar intriga. Connor vai no banheiro e ele vê seu tio, e não entende o que estava acontecendo, pois ele estava falecido, e ele diz que veio para mostrar algumas coisas importantes na vida dele, pois ele precisava mudar para não terminar a vida igual a ele, e ele acha que o tio terminou muito feliz, ficando com várias mulheres, e ele diz que 3 fantasmas do passado dele apareceriam para mostrar algumas coisas, e desaparece, e Connor não sabe se aquilo foi real ou estava assim por ter bebido muito, e quando vai para o bar, ele vê uma coroa enxuta, e como não sabe se é real, ele já coloca a mão para testar, e ela diz que era a mãe da noiva, e ele começa a dar em cima dela, e ela diz que estava divorciada, por isso estava com tudo em cima. Ele pergunta se seria errado eles darem uma brincada, e ela diz que era a mãe da noiva do irmão dele, então poderia dar meio ruim. Ele diz que tinha uma loira que estava de olho nele a festa toda, pois era a única dama de honra que ele não dormiu. E quando ela chega para falar com ele, ele diz para ela esperar no quarto preparada, pois ela passaria por algo que nunca viu, e ela começa a tremer as pernas, pois já imagina o futuro. Sandra convidou um amigo para ser o par da Jenny, e era o Brad, o médico cardiologista moreno jambo, e sinto que já ouvi em algum lugar. E os dois começam a se dar bem, mas Connor aparece na hora e ele vê que Brad era uma grande concorrência, e ele começa a falar algumas coisas do passado e ele percebe que os dois já tiveram algo, e diz que iria pro quarto pois havia alguém esperando, e quando chega tem uma mulher na cama, mas quando aparece ele vê que não é quem ele pensava, pois era uma antiga namorada do colegial, e ele fica desesperado tentando fugir, e ela diz que era o primeiro fantasma que veio para mostrar o passado dele, e ele acha que era tudo
alucinação e ela o joga na cama, pois eles iriam para a primeira parada. Ele volta no passado e vê quando era apenas um mequetrefe, e no seu aniversário de 7 anos, Jenny deu sua primeira câmera, e os dois já eram bem próximos, e depois ele vê os pais dele e vê que eles eram muito felizes, e a cena muda e ele vai para o enterro deles, pois eles sofreram um acidente, e a partir daí eles foram criados pelo tio Wayne, que era um velho vida louca, e agora eles vão para a memória do baile da escola, e ele vai com Jenny, e na hora de dançar ele não teve coragem de chamá-la para dançar, pois eles eram muito amigos, e nisso um lerdão teve coragem de chamar e ela deu seu primeiro beijo, e ele ficou com cara de bunda e foi embora chorando. Seu tio busca e pergunta por que ele estava assim, e ele diz que não queria mais saber de mulheres, e quase que o tio tem um infarto, porque depois de mulheres só tem homens ou os não binários, e nesse caso é melhor um computador. E ele diz que mostraria como o homem deve agir, e Connor está olhando tudo aquilo, vendo como ele começou a virar o cara que é. E eles estão em um bar e o tio diz que chegaria na amiga do grupo e nisso chamaria a atenção das outras, pois precisa causar ciúmes. E dessa forma eles poderiam ter quem quisessem, e nisso ele faz o truque e chega uma loira diferenciada para falar com ele. A cena muda e agora eles foram parar em uma festa onde Connor já estava mudado e já estava sem falar com Jenny há 2 anos depois daquele evento no baile. E ele já estava ficando pegador e foi nesse momento que ele pegou a fantasma. E ela diz que ele era uma máquina, pois durou 28 segundos. E Connor começa a lembrar, mas não sabia que Jenny estava na festa e estava olhando para ele, pois ela ficou triste. E quando troca a cena, se passam 10 anos e ele estava em uma balada com várias mulheres quando Jenny passa, e agora ele já estava ficando famoso como fotógrafo e estava com cabelo diferenciado. Ele fala com ela e diz que no colegial ela o trocou pelo nerd do bigode, e os dois começam a brincar e eles começam a conversar e a se dar bem. E ele diz que estava tirando fotos e estava ganhando uma grana boa, e pergunta se ela não quer brincar, e ela diz que só aceitaria se fosse um jantar. E como ele não conseguiria facilmente, marca um jantar com ela, e na hora de levá-la para casa, ele quer entrar, mas ela diz que quem sabe numa próxima. E foi nesse momento que ele começou a se apaixonar por ela, pois ela era diferente, e Connor só estava de olho esperando o grande dia, e até lá se foram muitos encontros, até que um certo dia ela o deixou entrar, e galera, agora é aquele momento que me deu até tristeza no coração, pois ele conseguiu o que quer e começa a se levantar e colocar roupa pra ir embora, e ela diz que se ele for embora, nunca mais ia querer olhar na cara dele, e ele volta, mas quando ela acorda de manhã, ele já sumiu. E agora Connor vê como ele agiu a vida toda, até com a mulher que ele mais amou, e Jenny ficou arrasada com aquilo, e quando ele vai para a próxima cena, aparecem centenas de mulheres e elas começam a falar como foi o encontro com elas, e eram todas as mulheres que ele já pegou na vida. E galera, tem mais mulher ali do que dinheiro na minha conta, e todas vão pra cima dele, e ele acorda desesperado. O pai da noiva está organizando como vai ser a organização do casamento, e Connor aparece muito louco, pois ele estava atrás de álcool, e ele vê algumas garrafas para a festa, e quando abre, derruba o suporte do bolo, e ele precisa segurar para não estragar tudo, mas ele quer pegar a garrafa de Chandon como suporte, e o pessoal está treinando como vai ser o dia quando escutam algo quebrando, e quando chegam na cozinha, veem o estrago que ele fez, e a noiva fica revoltada, e ele tenta dizer que foi um acidente. Sandra estava com muita raiva, e as madrinhas estão fofocando, e ela diz que ele comentou que uma das madrinhas já ficou com Paul, e se a noiva souber, aquilo acabaria com o casamento. E na cozinha, Connor está tentando arrumar a bagunça que fez, e ele diz que estava arrependido de tudo que fez, e diz que não faria novamente, e começa a dizer que a amava, e os dois poderiam ir pro quarto, pois ele não quer ficar sozinho, e ela acha que ele estava bêbado, e chegando no quarto, uma das madrinhas estava esperando na cama, mas ele acha que é outro fantasma, e corre pro carro. Mas quem estava esperando era a fantasma da sua assistente, e ele acha estranho, pois eles nunca ficaram juntos. Ela o leva para ver o que o pessoal estava falando dele, e geral estava falando que ele era um galinha, mas seu irmão começa a dizer que ele sempre esteve ao seu lado, e sempre foi o melhor irmão do mundo. E as madrinhas começam a dizer que Jenny estava sozinha, pois Connor acabou com o emocional dela, e Jenny aparece na hora e vai para a cozinha triste, tentando consertar o bolo, e nesse momento o Brad chega e os dois começam a se dar bem. Na próxima cena, ele é levado onde estavam as 3 mulheres que ele dispensou online, e elas estavam falando mal dele, e sua secretária aparece, pois elas estavam de complô, e do nada ele aparece na rua
rua e seu tio diz que no começo fazer aquilo é bom, mas com o tempo ele sempre termina sozinho e começa a chover as lágrimas das mulheres que ele decepcionou e depois os lenços de papel que elas usaram. E ele diz que agora seriam as camisas pequenas que ele usou e ele corre pro carro desesperado. Quando ele volta pra casa, todos estavam brigando e ele acha que foi por causa do bolo, mas Sandra descobriu que Paul ficou com uma madrinha dela, mas isso foi há muito tempo, quando ainda estavam se conhecendo. E Connor tenta ajudar, mas acaba estragando mais ainda as coisas e dessa vez seu irmão diz que era melhor ele ir embora, pois conseguiu estragar tudo novamente. Ele está indo embora quando aparece a terceira fantasma, e era uma loira diferenciada e ela não falava, e o leva até um casamento, e era o casamento da Jenny com Brad, e ele percebe que conseguiu estragar o futuro de todos, pois seu irmão estava sozinho, e depois ele envelhece e seu irmão termina sozinho indo no enterro do Connor, e com a vida dele ninguém apareceu, e o tio Wayne aparece dizendo que ele precisava mudar ou terminaria igual ele terminou, e ele é empurrado na cova e quando acorda vê que foi um sonho, e todo mundo estava guardando decoração, pois o casamento foi cancelado. Ele corre pois precisava impedir que aquilo acontecesse, e Sandra já estava indo embora e os carros estavam presos na neve, então ele pega o antigo carro do tio e vai atravessando a floresta e ele estava sem freio, e quase que ele dá uma falecida de leve, mas consegue chegar no carro da Sandra, e seu pai não quer deixar ele falar e ele dá um botadão e coloca o velho pra dormir. Connor começa a dizer que não era o melhor exemplo, mas que o irmão dele era diferente e diz que vale a pena se arriscar por ele, e Sandra fica assustada pois nunca achou que escutaria isso dele, e Jenny está no carro escutando, vendo que realmente ele estava diferente nesses 3 dias, e no final ela aceita se casar com ele e ele aceita ser o fotógrafo do casamento. Na hora do brinde de honra, o pai da noiva faz um discurso e geral fica calado, então ele levanta e começa a dizer que valia a pena lutar pelo amor, pois no final é a melhor coisa, e geral gosta do discurso, e as madrinhas vão pra cima dele dizendo que não brigariam mais e que todas poderiam brincar juntas, mas ele diz que dessa vez não queria e vai do lado de fora pra falar com Jenny, e diz que realmente estava mudado, pois alguma coisa mostrou que ele estava errando feio e errando rude, e ele mostra que tinha a foto dela guardada na carteira e os dois decidem ficar juntos. E o filme termina com a secretária dele chegando e Brad falando uma frase de efeito pra conquistá-la. Eu vou comer teu cu. Meu cu não. E esse foi o filme Minhas Adoráveis Ex-Namoradas. E galera, se fosse comigo, a história seria mais curta, porque só teria uma e ainda estaria manca ou careca. Então deixa o like e se inscreve, porque assim não ficamos sozinhos. Agora vou nessa. Então obrigado a todos e fui!